Opa, beleza? Você está no Spoilers Arcanos, o arsenal de RPG do mestre Gufigar. Bom, eu sou o Gufigar e hoje nós vamos falar de 4 monstros assustadores do Tome of Beasts para o Halloween. Bora lá? Halloween tá chegando, né, pessoal? E eu acho que esse é o momento perfeito para você juntar seus amigos e amigas e narrar aventuras de terror. E para ajudar nesse processo, eu peguei aqui o Tome of Beasts, um bestiário da Kobold Press com centenas de monstros diversos. Eu já fiz um vídeo dando uma folheada no livro aqui, então você pode dar uma olhada lá depois, pois como eu disse antes, o foco aqui é outro. Hoje nós vamos com um tema assustadoramente especial. É o Tome of Beasts Halloween. Então beleza, pessoal, vamos para os 4 monstros que eu separei aqui para botar o terror em qualquer grupo de aventureiros. E o primeiro monstro da nossa lista é o Dissimortum. Este humanoide retorcido tem pele cinzenta e garras escuras que pingam sangue. Ele tem uma máscara óssea presa à cabeça por tiras de carniça e um terceiro braço pendurado no lado direito do corpo. Dissimortum são criaturas mortas-vivas únicas, projetadas por necromantes com propósito sinistro: disseminar a praga dos mortos-vivos de maneira constante. No Tome of Beasts em português aqui da Sagem da Galápagos, você vai encontrar o Dissimortum na página 144. A parada é que, cada vez que um Dissimortum mata, ele coleta partes do corpo das vítimas, guardando-as em um saco que carrega constantemente com seu terceiro braço. Ele enxerga esse saco de membros decepados como uma espécie de troféu mórbido, e ele só vai largar esse saco caso ele se sinta realmente ameaçado em combate e precise usar do seu terceiro braço em sua defesa. O interessante é que, mesmo sem ordens específicas, os Dissimortus têm um instinto natural de criar mais da sua própria espécie. Ele vagueia por cemitérios, campos de batalha e valas em busca dos componentes macabros necessários para construir uma máscara e um corpo para sua cria morta-viva. E para que um Dissimortum crie outro Dissimortum, ele precisa coletar os ingredientes necromânticos sinistros para a confecção de uma nova máscara óssea. Segundo o livro, esse processo é demorado, com a máscara levando até 1 mês para ser finalizada. No entanto, o Dissimortum tem todo o tempo do mundo. A criatura resultante é independente e não fica mais sob o controle do seu criador. A máscara de um Dissimortum é praticamente indestrutível. Mesmo quando a criatura morre, a máscara permanece assombrando aqueles que a possuem. E é aí que mora o perigo, pessoal. Essa máscara pode enfeitiçar uma criatura que a vesti-la, fazendo com que ela ganhe a missão de reconstruir o Dissimortum. Essa dominação feita pela máscara é um processo gradual. Inicialmente, por 1 ou 2 dias, a criatura dominada age normalmente, mas depois ela começa a apresentar lapsos de memória. E é durante esses períodos esquecidos que a criatura fica vagando por aí procurando ingredientes para construir um novo corpo para o Dissimortum. Bizarro, né? Se você para pra pensar, dá pra criar diversas aventuras com essa criatura aqui de protagonista. Eu mesmo pensei em uma, seria a Máscara do Tormento. Aqui para essa aventura eu pensei em uma localidade simples, o pacato e tranquilo vilarejo de Prado Baixo. Lá no Prado Baixo existe um templo, dedicado à divindade que você quiser, regido pelo sacerdote Darius, um cara legal que coleciona artefatos antigos e muitas vezes mágicos. Darius é um homem de fé, mas ele tem problemas com bebida. Em uma noite, após muita bebedeira, ele estava admirando a sua coleção e resolveu experimentar a sua nova aquisição, uma máscara óssea que comprou de um mercador que passava ali na região do Prado Baixo, alegando ser uma peça histórica de uma antiga sociedade xamânica. Daí você já imagina, né? Essa máscara não era bem o que o pobre coitado do Darius achava, né? E ela acabou encantando ele, fazendo com que ele se tornasse um fanático doido para reconstruir o corpo da criatura dantesca, do Dissimortum. Em sua mente alterada e insana, ele acreditava que sua criação seria um anjo protetor do templo e deu tudo o que tinha para realizá-la, inclusive a própria vida. Pouco tempo se passa e os personagens dos seus jogadores e jogadoras chegam no Prado Baixo, e aí eles começam a ouvir rumores de corpos encontrados na região com membros decepados. Desculpa, pessoal, tô meio gore hoje. A recompensa pelo assassino em série é considerável, pois os moradores locais, apesar de serem humildes proprietários rurais, estão desesperados para saber o que está acontecendo. E aí, durante a investigação, o grupo vai ouvir falar sobre o desaparecimento de Darius, o antigo sacerdote da vila que foge totalmente do padrão dos crimes que estão acontecendo, pois ele simplesmente sumiu. A galera pode até ouvir falar daqueles que eram mais próximos de Darius, que ele tava com uns papos esquisitos, sabe? Falando de um suposto anjo que ia aparecer para ajudar todo mundo. Mas o que importa é, o assassino serial que assombra o Prado Baixo é, no caso, Dissimortum que Darius criou com sua própria carne, e as
As vítimas são pobres coitados da região que cruzaram o caminho desse humanoide retorcido de 3 braços. Para trazer o terror para essa história, o Dizimortum precisa ser um oponente formidável. Você pode colocar que o covil do Dizimortum é um depósito secreto no subsolo do templo, onde Darius guardava sua coleção. Lá a criatura prepara os ingredientes para construir mais um membro da sua espécie. O doido aqui é que isso vai trazer uma dificuldade a mais e um senso de urgência para sua história, sabe? Já que se os aventureiros e aventureiras demorarem muito para resolver o caso e vencer o Dizimortum, ele pode acabar criando outro. E aí é com vocês, pessoal. O mistério tá criado. Só lembra que, como eu disse antes, a máscara de um Dizimortum é praticamente indestrutível. E mesmo depois que o grupo decapitá-lo, será necessário lidar com essa peça macabra da necromancia que pode influenciar mentes não treinadas. Curtiu o monstro e o gancho? A gente só tá começando, mas já manda logo aquele joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho porque você sabe, ajuda muito o trabalho aqui. O segundo monstro da nossa lista é o Ente Lamurioso. O rosto retorcido dessa árvore é formado por nós e rachaduras na casca negra, organizados de forma a compor uma expressão vagamente humanoide. Lágrimas grossas de seiva escorrem pelo rosto do ser. Essa criatura está na página 197 do livro e é muito chique. Um tipo diferente de ente com particularidades perfeitas para uma boa sessão de terror. Seus troncos são retorcidos e a madeira geme quando eles se movem. Entes lamuriosos atuam como guardiões de florestas escuras e sombrias e têm a longevidade comparável a das próprias árvores. E aí, agindo como guardiões de toda a floresta ou de algo específico dentro dela, eles não têm misericórdia alguma de criaturas hostis que adentram o seu domínio. Um grande mistério que intriga sábios e acadêmicos é o choro constante dessas criaturas. Até agora, ninguém conseguiu dar uma explicação. No entanto, suas lágrimas de seiva negra às vezes têm usos mágicos, sendo empregadas como componentes em feitiços ou itens e rituais relacionados ao druidismo. Imagina a galera adentrando uma mata protegida por um ou mais entes lamuriosos, escutando o ranger dos seus galhos aduncos e o lamentar constante das criaturas, que deixam um rastro de seiva gosmenta por onde que passam. Pois é, essas ideias que eu vou explorar no gancho de aventura Lágrimas da Floresta Turva. Imagina os aventureiros chegando na Cidadela dos Muros de Carvalho, se deparando com uma praga epidêmica dizimando diversas vidas. Ninguém sabe de onde veio a doença e a falta de explicação faz com que um grupo de moradores locais se mobilizem contra magos e outros conjuradores da região, alegando que a utilização de magias arcanas é algo profano e essa praga local é uma punição divina. E essa narrativa aí de caça às bruxas pegou e, para além de pessoas doentes, os personagens dos seus jogadores e jogadoras também vão encontrar feiticeiros e feiticeiras sendo queimados nas praças da cidadela. Que lugar maldito, né? Talvez para engajar o grupo a ajudar essas pessoas e não simplesmente vazar da cidadela, você precise criar algumas motivações emocionais, sabe? Com alguns moradores da cidadela sendo familiares ou pessoas próximas. Enfim, a aventura em questão acontece quando uma herbalista local, aprendiz de uma druida que foi presa por ser usuária de magia, contata o grupo, afirmando ter descoberto a cura para essa praga que tá rolando. Acontece que o antídoto que ela desenvolveu precisa de um ingrediente especial, as lágrimas de um ente lamurioso que habitam a obscura floresta turva, protegendo sua vegetação fúnebre. A galera então parte para a quest, enfrentando perigos no caminho e explorando a enevoada floresta turva, enquanto seguem o choro de um ou mais entes lamuriosos para ter posse das suas lágrimas. Você pode colocar que essa floresta possui alguns encantamentos que enganam a percepção, assim o grupo pode ficar perdido lá dentro, tendo que montar acampamento para descansar e enfrentar altos pesadelos. Mestre, ele disse para se inscrever nos pelos arcanos. Por fim, é importante ressaltar que as lágrimas dos entes lamuriosos são ácidas e inclusive respingam naqueles que os atacam de perto, causando dano enquanto corrói a carne. Como o grupo vai lidar com isso? Eu não sei, mas eu acho que esse foi um gancho sinistro e suficientemente digno do... O terceiro monstro da nossa lista é a Donzela Afogada. A criatura é geralmente encontrada como o cadáver de uma mulher flutuando na água, com os longos cabelos ondulando ao fluxo das correntes. Donzelas afogadas são criaturas mortas-vivas que surgem quando mulheres ou rapazes encontram um fim trágico relacionado à água devido a romances malfadados. Essas criaturas retornam do além em busca de vingança, atraindo marinheiros e pescadores para o fundo das águas, afogando-os com seu ódio e levando-os ao mesmo destino aquático
automático que agora as condena. Em situações desesperadas, algumas pessoas tentam negociar com donzelas afogadas. E aí elas prometem libertar suas vítimas, né? Mas em troca de ajuda para trazer de volta a pessoa que causou a sua morte. E quando a donzela reencontra essa pessoa, ela afoga e finalmente se liberta de sua maldição, encontrando a morte final. Mas agora, antes da gente ir pro gancho de aventura da donzela afogada, eu só queria lembrar vocês que, caso você estiver pensando em adquirir o Tome of Beasts, faça isso pelo meu link de afiliados na Amazon, que eu tô deixando na descrição do vídeo. Lembrando que essa é uma excelente forma de ajudar os spoilers arcanos aqui, sem pagar nada além do valor do livro mesmo, que tá lá na loja. Mas então, bora lá pro gancho de aventura da donzela afogada, que eu vou chamar de Vingança das Profundezas. A aventura se passa em uma cidade costeira isolada, chamada Porto das Conchas, conhecida por sua bela paisagem à beira-mar e seu cais movimentado. No entanto, o clima da cidade é perturbado por uma série de assassinatos por afogamento que está acontecendo. As autoridades locais meio que fazem vista grossa, porque existe meio que uma rivalidade entre a milícia e a corporação dos marinheiros, para ver quem manda mais na região, saca? Sendo assim, as vítimas, que são em sua maioria marinheiros e pescadores, apelam pela ajuda de aventureiros, oferecendo uma boa recompensa. Simplesmente partir para a água no intuito de caçar o monstro seria uma aventura válida, mas não uma aventura de terror, né? Então aqui vale ressaltar novamente que a donzela precisa ser um oponente digno de arrebentar com todo o grupo. Outro fato importante a ser considerado é que ela pode simplesmente sair nadando, né, caso ela estiver perto de ser derrotada. Sendo assim, o grupo vai precisar dar para a donzela o que ela mais quer, a vida da pessoa que causou a morte dela. E aí os personagens dos seus jogadores e jogadoras vão ter que bater de porta em porta no Porto das Conchas para descobrir sobre alguma mulher que desapareceu nas águas antes desses assassinatos começarem a acontecer, no intuito de encontrar, né, quem era a donzela afogada em vida. E assim eles vão investigando até encontrar a amante ou amante da donzela que causou a sua ruína. E o quarto e último monstro da nossa lista é o Bufão Macabro, um cadáver esquelético vestido com as roupas multicoloridas de um bobo da corte, dá cambalhotas por aí enquanto faz piadas, zombando da mortalidade. Os bufões macabros são como comediantes do mundo dos mortos. A parada é que, quando o bobo da corte está prestes a morrer, se ele conseguir fazer um deus da morte rir, ele recebe uma espécie de passe livre para uma vida após a morte. Nesse caso, ele não se torna nem um anjo nem um demônio, mas sim um bufão macabro, cuja missão é entreter essas entidades sobrenaturais com piadas sombrias. E aí, pessoal, é aquilo que a gente já sabe, por se tratar de uma criatura morta-viva, o bufão macabro não precisa comer, beber, dormir ou respirar. E assim, eles passam a eternidade entretendo os seres do além com um humor tão sombrio quanto o próprio destino. E vamos combinar, né, pessoal? O que não falta na cultura pop é a figura de um palhaço assassino bizarro. Esse tipo de vilão é o clichê perfeito, pois a gente pode procurar referência desse arquétipo do palhaço sinistro em vários lugares, e interpretá-lo como mestre em uma aventura de Halloween pode ser muito divertido e assustador. Então bora para o nosso último gancho de aventura, a Dança Macabra. Aqui pra concluir legal, eu pensei numa aventura de exploração de masmorra mesmo, sabe? Onde a galera vai entrar em uma mansão assombrada pra pegar tesouros e itens mágicos. A assombração, no caso, é o próprio Bufão Macabro, que vaga pelos corredores da mansão que ele mesmo trabalhava no passado quando era um bobo da corte. Aqui o grupo pode encontrar ele logo na primeira sala, onde ele se apresenta como uma espécie de guia da dungeon, contando umas histórias bizarras e fazendo umas gracinhas. O Bufão Macabro pode aparecer nos momentos mais inapropriados e desaparecer com a mesma facilidade. Ele pode atrapalhar a galera dando dicas erradas sobre a dungeon, ou simplesmente rindo da cara deles quando caem em uma armadilha ou apanham de algum inimigo. E olha só que doideira, com sua habilidade de baralho coringa, o Bufão pode trocar de lugar com uma criatura até 18 metros, fazendo também com que troquem de aparência. Imagina então que ele pode se infiltrar dentro do grupo e sabotá-lo de diversas maneiras. Você pode fazer o Bufão trocar de lugar com um dos personagens dos seus jogadores, né? Mas a dica que eu dou é colocar um NPC ali na party. Assim, o NPC vai ser o alvo da troca e a galera nem vai saber que essa ilusão existe. Outra habilidade legal aqui é a da esperança ridícula, onde o Bufão usa de uma reação para fazer com que uma magia de cura cause dano em vez de curar. Sério, imagina a galera quando o clérigo for salvar o membro do grupo que tá ferido e ao invés de salvar, acaba deitando o cara de vez. Eu acho que a ideia é essa, sabe? A galera vai ter que explorar uma mansão bizarra que por si só já é uma dungeon perigosa, mas ainda vai ter que lidar com o Bufão Macabro aparecendo aí quando você menos espera. Um detalhe legal que você pode colocar para trazer mais profundidade para a história é fazer o grupo encontrar resquícios do que foi essa mansão abandonada no passado, talvez até encontrando o antigo quarto do Bufão Macabro e descobrindo detalhes bizarros sobre quem ele era em vida, fazendo até ele aparecer lá irritadíssimo com os exploradores encheridos. E sabe o que é mais massa? Como nesse gancho a gente tá falando de uma mansão assombrada, você pode colocar as outras 3 criaturas que eu falei anteriormente no
no vídeo lá dentro também. Pode ser que a mansão possua um calabouço subterrâneo, onde um Dissimortum leva membros de intrusos locais que ele retalhou para a criação de uma nova máscara do tormento. A mansão também pode ter um jardim com uma espada antiga sendo guardada por um ente lamurioso e também um lago nos fundos, onde uma donzela afogada assombra. Enfim, você pode povoar a dungeon como você quiser, e o próprio Tome of Beasts vai ter vários outros monstros bizarríssimos que podem ser excelentes coadjuvantes aí dos ganchos de aventura que eu mencionei. E na real, tem tanto monstro aqui que eu tenho certeza que vocês vão conseguir escolher outros e fazer aventuras ainda mais sinistras que essas deste vídeo. Então me conta aí nos comentários outras ideias de monstros aqui, espalhe a palavra do... Mas é isso, pessoal, neste vídeo eu não foquei nas fichas dos monstros, porque o Tome of Beasts aqui usa as regras da 5ª edição de D&D, mas eu acho que os temas aqui propostos podem ser facilmente adaptados para outros RPGs de fantasia que você preferir. Quando você for narrar aventuras de terror, tanto agora no Halloween ou em qualquer outro momento, tente criar uma atmosfera sombria em todo o cenário. Foque em lugares escuros, climas frios do outono, onde as árvores não possuem folhas. Crie uma expectativa antes de revelar os monstros, sabe? Faça com que os jogadores encontrem rastros da sua presença e se aterrorizem com os corpos das suas vítimas retalhados e o cheiro de podridão que deixam para trás. Descreva sons e busque uma boa trilha sonora para criar o clima perfeito. Equilibre os encontros de combate para que o grupo não seja capaz de simplesmente sair fatiando os monstros como seria uma aventura de hack and slash. Faça eles realmente temerem os inimigos, passando por dificuldades ao enfrentá-los. Essas são as dicas extras que eu tenho, pessoal. Se você tiver mais, conta pra mim que eu curto demais esse tema. E por enquanto nós ficamos por aqui. Eu te vejo na próxima aventura com mais spoilers. Muito obrigado por assistir este vídeo até o final. Se você gostou, clique no card da esquerda para assistir o vídeo anterior e não se esqueça de assinar o canal para conferir os lançamentos futuros. Até mais! Uhul!